Glórias sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós, os mistérios de Deus são tão grandes, tão profundos, que Paulo disse, o apóstolo Paulo, agora nós só conhecemos como que através de um espelho. Traz a Bíblia. Ou seja, você vê alguma imagem através de um espelho, não tem a nitidez que tem se nós a olhássemos firmemente sem espelho, diretamente. Amém, igreja? Aí ele disse, mas quando nós chegarmos lá, quando nós estivermos cara a cara com ele, nós vamos conhecer toda a verdade. Palmas para o Senhor Jesus. Nós sejamos para o Senhor. Meu amado, o resto é conversa para boi dormir. Dizer que sabe tudo, que não sei o que, conversa, sabe nada. Em todas as áreas nós temos que meditar e meditar. É por isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Glória seja ao Senhor. Tem que meditar e não apenas ler a palavra. Conhecer a palavra até o diabo conhece. Mateus 4. Jesus no deserto, com um jejum prolongado, no último dia de jejum, é quando a fome aperta. O diabo se apresentou para tentá-lo. Já estava escrito isso nos anais do céu. Elias se tentava. Mas o jejum fortalece. Meus irmãos, aprendam uma coisa hoje, aqui nesta igreja. Pastor, para que serve o jejum? Para fortalecimento. Deus não vai te amar mais porque você faz jejum, não. Nem vai te amar menos. Mas o jejum fortalece você diante das tentações. Porque as tentações vêm. A oração principal, a oração modelo, a oração protótipo que Jesus ensinou, qual foi? Diz assim: não me deixes entrar em tentação. Cair em tentação. Não me deixe cair. Não deixe, não venha tentação sobre mim. Vem muitas tentações. O problema é não cair. Aleluia. Glória seja ao Senhor. Então, meus amados, jejum e oração. Tremendo. E Jesus ensinou isso. Onde está escrito? Os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio de um lunático, ficava doido. Eles viram que era demônio, sai demônio, sai demônio. Aí veio mais dois, sai demônio sai. Passaram meia hora para expulsar o demôniozinho. E era discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. E Jesus estava próximo. Aí o pai do lunático foi lá, falou com Jesus e disse: olha, seus discípulos não conseguiram expulsar um demôniozinho dele. Jesus chegou e disse: meus amados, aprendam enquanto é tempo. Esta casta, esta espécie de demônios não sai senão com jejum e oração. Se jejum não valesse nada, não servisse para nada, Jesus não teria dito isso, amém? Jesus não teria jejuado. O Filho de Deus encarnado, o Deus que veio e se fez carne, teve que jejuar, porque ele veio como um homem mesmo e precisou se fortalecer. Amém, Deus. Glória a Deus. Então o jejum e oração é necessário. E nós às vezes vamos para a evangelização, enfrentamos uma batalha espiritual despreparados. Não jejuamos, não oramos, né? Terminando de almoçar, trabalhar, vamos agora para a evangelização. Sem nenhum preparo, vai aberto para uma batalha espiritual. Todo culto, todo trabalho de evangelização é uma batalha espiritual. E nós temos, diz a Bíblia, vigiar e orar. Temos que nos preparar.
o demônio já se tremesse. Foi o que aconteceu com aquele endemoniado gadareno, né? Ou Gesareno. Jesus foi lá nesse lugar apenas para libertar o mundo. Foi lá, libertou e voltou. E Jesus não teve que falar nada. Era um homem que estava nos sepulcros, violento, ninguém podia com ele. Nada conseguia prendê-lo. Nada, as correntes quebravam tudo. E antes que Jesus dissesse alguma coisa, o demônio falou logo para ele: o que tu tens comigo? O que tu vais fazer aqui? Não faça isso, eu estou tão bem aqui. O demônio falando. Aleluia, Jesus, vai-te, vai-te. E expulsou. E Jesus voltou. Agora, eu só quero comentar essa passagem interessante. O homem liberto quis seguir Jesus. Todos que foram libertos tiveram vontade, manifestaram a intenção de seguir Jesus. Todos. A mulher do fruto de sangue, o cego de Jericó, e etc. Jesus disse: não, fica aqui nessa cidade. Você vai ser útil aqui. Ou seja, Jesus instituiu esse homem como missionário daquele local. Fica aqui, conta as maravilhas que você recebeu, a libertação que você recebeu. Era melhor ele ir lá contando, amém, do que acompanhando Jesus. Glória sejam dadas ao Senhor. Nós devemos contar simplesmente as maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas. Aleluia. Muitas pessoas dizem: eu não sei evangelizar. Se eu fosse pastor, aí sim eu tenho conhecimento para evangelizar. Quem falou que precisa ter conhecimento aprofundado das Escrituras para falar das boas novas e das maravilhas que Jesus fez em nossa vida? Quem falou isso? Quem é que não sabe dizer: olha, eu fui transformado pelo poder do Senhor? Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida. Eu era assim assado. Quer entrar nessa família, quer ser transformado, quer ser regenerado, quer ter nojo do pecado, então aceite Jesus agora. Quem que não sabe, meus amados? Isso é muito fácil. Glória seja dada ao Senhor. E carregar a cruz do Senhor Jesus é aceitar, suportar as adversidades desta vida sem murmuração. Isso é que é difícil. Será que nós somos capazes de dizer como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Será que nós somos capazes disso? Nós, com toda a verdade, sem subterfúgios, sem hipocrisia e sem mentira, será que nós, na prática, nós fazemos isso? Nós crucificamos o nosso eu? Será que Cristo vive realmente em mim? Será que nós temos a mente de Cristo? Será que nós dizemos assim para o Senhor Jesus: olha, é para deixar o pecado? É. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Esse que deixa aí é que dói. Confessar é fácil, viu? Ler a Bíblia também é fácil. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não pratica. A Bíblia diz que não sejamos apenas ouvintes, mas a igreja sabe. O difícil, meus amados, é crucificar o eu. O difícil é amar os nossos inimigos. Jesus disse que devemos orar pelos nossos inimigos e amá-los. Eita cruz! Eita cruz pesada! Não apenas amá-los, mas orar por eles. E Jesus deu o exemplo. Jesus nada ensinou que ele não desse o exemplo. Pessoal,
de vida, de serenidade, de sabedoria. Como evangelizar? Jesus deu um show de evangelismo, de evangelização, ali com a samaritana, perdeu tempo, não ganhou tempo. Na hora do almoço, eles estavam com fome, ele era homem, e chegaram a comida, falaram: eu quero saber de comida agora, eu estou fazendo a obra do meu pai, glória seja dada ao Senhor. O assassino cruel mata o seu filho, único filho, 16 anos, na flor da idade, estudando. E você vai visitar o assassino do seu filho, lá no presídio. E você tem que amar esse assassino, perdoar esse assassino e amá-lo. Quando estamos dispostos a isso, quantos querem crucificar realmente o seu eu e viver para Cristo e seguir a Cristo? E Efésios 6, versículo 10 fala das armaduras de Deus. Tem que estar com aquelas armaduras, porque a nossa maior luta não é contra pessoas, é contra as potestades, as forças do mal, é contra o maligno, é contra o diabo e seus demônios, que toda hora está colocando empecilhos, querendo derrubar. O diabo gosta de derrubar crente. Aí lá fora, e nós vemos aí cair de vez em quando, ministérios enormes caem de uma hora para outra, e você dizia assim: pastor, pelo menos eu conhecer, caso essa igreja nunca vai cair, ela tem pelo menos 50 templos, o pastor é conhecido no Brasil todo, e quando vê, de uma hora para outra, o castelo vai abaixo. Uau! Glória seja dada ao Senhor. Meus amados, mas quando é que eu vou começar a mensagem? Glórias sejam dadas ao Senhor. Mas na verdade, eu já comecei, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? Nós aceitamos Jesus, é o primeiro passo, o primeiro degrau do escala. Inicia-se o processo da santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas você em todo o processo. Agora você vai fazer força para deixar o velho homem que está em você. Ele não vai sair de um dia para outro. De um dia para outro, você não vai deixar tudo. Em alguns, isso se dá com mais pressa, com mais celeridade. Em outros, demora mais. Outros caem, voltam, caem. Mas é necessário que continue o caminho se purificando. E o melhor meio de se purificar é estar próximo a Jesus, próximo à videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, mas sois os ramos, porque os ramos estão ligados à videira, recebendo ali os nutrientes, recebendo a sabedoria, recebendo luz e recebendo santidade, ligado ao Senhor Jesus e clamando pela graça e misericórdia de Deus. Nós somos dependentes disso, meus irmãos, da graça de Deus, pois pela graça sois salvos, Efésios 2, versículo 8, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nada que nós temos vem de nós mesmos, nem a nossa própria vida. O rei está voltando. Aleluia. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. O Senhor, os bons herdeiros, terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor, o Rei da igreja. Oh, glória! O Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transbordar. Oh, glória! Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia!
indo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Vamos para o Senhor Jesus, Ele já voltou, Ele chegou, aleluia. Mas o que me emocionou foi isso aqui: a pregação cessou. Aleluia. Quando vier o Senhor Jesus agora, Ele vai voltar. João 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus nunca deixa a sua igreja, nunca deixou a sua igreja. Nós fazemos parte do corpo místico do Senhor Jesus. Ele é o cabeça desta igreja e Ele irá. Ele voltará. Aquele que disse, eu ressuscitarei ao terceiro dia, e ressuscitou, é o mesmo que disse, eu voltarei. E lá no finzinho de Apocalipse, ele disse, certamente cedo venho. Aleluia. Glória seja ao Senhor. Certamente cedo eu voltarei. E quando ele voltar, o mundo não virá na primeira fase, só virá ele na segunda fase. E quando ele voltar, ficará nas nuvens. Ele chamará a sua igreja, a igreja invisível, aqueles que estão debaixo da terra, mas seus espíritos estão no céu. E também a igreja que estiver ativa, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Glória ao Senhor Jesus. Eis aí o arrebatamento da igreja, e nós subiremos para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Como se dá isso? Num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos arrebatados. Diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, conta bem direitinho em detalhes. Mas não tem a força da gravidade. Você sabe que paira sobre a terra, né? Uma força que atrai todos os corpos, né? Para o centro da terra. Você joga uma bola, a bola cai por causa da força da gravidade. Mas esta força não será impedimento para que nós possamos voar para o encontro do Senhor Jesus. Vamos para o Senhor Jesus. Nós vamos voar para o encontro do Senhor Jesus. Onde Jesus está, maravilhas acontecem. Onde Jesus está, maravilhas acontecem. Primeiro milagre do Senhor Jesus, ele não havia nem começado o seu ministério. Foi na festa de casamento, bodas de Caná da Galileia. Ele ainda relutou, né? Quando a sua mãe Maria falou para Jesus e disse, olha, faltou vinho. Ele respondeu, o que eu tenho contigo, mulher? Parece até uma resposta assim, meio, mas era um chavão daquela época, né? Jesus jamais seria descortês com a sua mãe. Pois bem, mas depois ele resolveu. Ele mandou que fossem cheias algumas talhas, alguns baldes. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem. O mundo não pode entender essas coisas. O Espiritismo nega todos os milagres do Jesus, todos os milagres, até a sua ressurreição corporal, o Espiritismo nega. E ele transformou água em vinho. Assim, ele quer transformar a todos nós e as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Você viu aqui o exemplo de uma vida sem Deus, uma vida vencida, uma vida tragada, uma vida comprometida, não com o Rei de Deus, mas com o Reino das Trevas. É assim que eu vivia, era assim que o pastor Claudemir vivia, era assim que todos nós vivíamos.
nós não tínhamos esse evangelho, nós não tínhamos essa verdade, nós não vivíamos essa verdade, nós não vivenciávamos esta verdade, porque nós não tínhamos Jesus em nosso coração. Eu também era assim. Fim de semana era cachaça, mais cerveja, uísque, essas coisas todas. Mas não apenas isso, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro, um abismo chama outro abismo. Quanto mais pecado você comete, mais vontade de pecar você tem. Eu já passei por isso, eu sei. Principalmente na área sexual. Quanto mais você penetra nessa área, mais vontade você tem de se aprofundar mais ainda, mais orgias, mais glutonarias, né? Uma festa aqui, aí termina 2 da manhã, aí você diz assim: onde é que nós tomamos agora uma geladinha, né? Para desopilar o fígado, aí vai buscar mais e mais e mais e mais, todo fim de semana, e mais e mais e mais e mais. Aí vem Jesus e dá um basta nisso, basta! E não apenas isso, adultério e tudo que é ruim, porque você vai se aprofundando e descendo nesse poço profundo das trevas. Onde Jesus andava, coisas aconteciam, maravilhas aconteciam. Ele estava na beira da praia, iam chegando os pescadores, cansados, exaustos, desiludidos, porque passaram a madrugada em alto mar e não pescaram nem uma piaba. Jesus vendo aquele volta, lança a sua rede, lança a rede para esse lado. Não fique perguntando se vai dar certo ou não se não vai dar certo, porque a dúvida é inimiga da fé. Amém, igreja? A dúvida é inimiga. Lança a sua rede. E eles pescaram tanto, mas tanto, que as redes estavam se arrebentando de tanto peso. Glória seja ao Senhor. Jesus já estava numa casa. Aí, por estratégia de 4 homens, colocaram um paralítico pelo telhado. Não tinha condição de entrar. Multidão naquela época era 500 pessoas, né? Dizia que era uma multidão. 500, 600, 1000, não sei. Ele não há problema. Mas esse homem vai chegar aos pés do Senhor Jesus. E alguma coisa vai acontecer. Porque onde Jesus está, coisas acontecem, maravilhas acontecem. É por isso que coisas tremendas acontecem em nossa vida, em nosso lar, em nossa casa. Porque Jesus está conosco. Jesus está no nosso lar. Jesus está na nossa vida. Jesus está em nós, pela presença do Espírito Santo. Porque nós somos tabernáculo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. E muitas pessoas dizem que são tabernáculo do Espírito Santo, mas não cuidam desse corpo como deveriam cuidar. Entregam-se à prostituição, começam a entristecer o Espírito Santo, de tal forma que ele se afasta. Amém, igreja? Amém. Vocês sabem que a pior desgraça do homem é ficar sem a presença do Espírito Santo. Aquele que já tem o Espírito Santo e perde o Espírito Santo, se afasta. Salmos 51, versículo 11. Depois que o rei Davi cometeu aquele pecado brutal do adultério, um homem que foi escolhido por Deus, cometeu adultério e mandou matar o marido traído, mas ele sofreu demais. E ele escreveu, Salmo 51, 11: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi sabia que uma vez retirado o Espírito Santo dele, ele cairia em desgraça. Desgraça quer dizer isto, sem a graça de Deus. Todos aqueles que não são de Cristo estão em desgraça.
graça. Se não houver tempo de se arrepender. Nós temos a história de um homem sortudo, um ladrão sortudo, chamamos de bom ladrão. Ele já na hora da morte, mais algumas horas, ele estaria morto a caminho dos infernos. E ele então olhou para Jesus e disse: rapaz, eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade de falar com esse homem. Essa é a minha vez. Depois de discutir com o outro, dizer: nós estamos aqui porque nós pecamos, nós estamos pagando pelas nossas transgressões, mas eita aí, esse não tem pecado, ele está aqui, mas ele nada fez de mal que nós fizemos. Aí ele se virou para Jesus e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, você vê que até que humildade, que sutileza. Ele não pediu para ser salvo, acho que ele nem sabia o que era salvação, ele apenas derramou a sua alma naquele momento. Jesus tem compaixão de mim. Na verdade, o que ele quis dizer foi isso: Jesus tem misericórdia de mim, eu sou um desgraçado, eu sou um pecador, eu fiz coisas más e aqui eu estou pagando, mas pelo menos se lembre de mim. Jesus leu no coração dele. Jesus leu, ele auscultou, Jesus entendeu, Jesus viu que ele se arrependeu, Jesus viu que ele creu no Senhor Jesus, e para ser salvo basta isso: crer no Senhor Jesus, e será salvo em tua casa. A briga de palmas, meu Deus, aleluia! João 3,18: quem nele crê não é julgado, quem não crê já está condenado. Já está condenado. E quanto à vida, a possibilidade de mudar esse quadro. Amém, querido? Enquanto à vida, a possibilidade de mudar esse quadro. O que aconteceu com o ladrão? Havia vida nele, ele podia se expressar e entregar sua vida ao Senhor. Havia sim. Ele aproveitou no seu lado bom. Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Coisa tremenda, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus aproveitava todos os momentos. Onde ele estava, maravilhas acontecendo. Ele ia andando pela rua, multidão atrás, e viu que um baixinho estava em cima de uma árvore, olhando para ele assim: Zaqueu. Jesus aproveitando, Jesus sabendo que esse homem era odiado por muitos, toda a comunidade, porque ele era desonesto, ele cobrava mais do que o devido. Ele disse: Zaqueu, desce daí, porque me convém a mim estar na sua casa, cear contigo. Eu quero visitá-los aqui. Glórias sejam dadas ao Senhor. E então Zaqueu desceu seriamente. Zaqueu desceu rapidamente, foi preparar a sua casa, e todos ficaram estupefatos, todos ficaram ali perplexos. O Senhor Jesus entrar em casa de pecador, o que é que está acontecendo? Esse é Jesus mesmo? Esse é o Filho de Deus? Não sabendo que Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus falava com o pecador, entrava em casa do pecador. Amém, igreja? Então ele entrou. Zaqueu, de um momento, levantou-se, dada a presença do Senhor Jesus, a unção, a luz inundando o seu ser, o Espírito Santo também trabalhando. Ele disse: eu vou devolver, eu vou distribuir metade dos teus bens aos pobres. Transformação de vida. Amém? E vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu cobrei indevidamente. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia. No exato momento em que você levanta a mão, rompe essa barreira da incredulidade e diz: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Então começa a Deus providenciar mudança na sua vida. Aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu enchi uma mala de couro assim, de uísque
vodka, cachaça da serra, aquela amarelinha, mas era muita coisa. Eu errei, por ignorância, devia ter derramado. Eu digo, Roberto, dá aí para quem você quiser, que eu levar para o cachaceiro. Fiz errado, tá certo. Aí Roberto disse, e eu vou fazer uma festa. Mas naquele momento eu queria me desvencer, eu comecei a virar as coisas ruins da minha vida, rapidamente. E eu fiz assim, está feito. E assim esse Jesus maravilhoso, a ele foi apresentado uma pecadora, apanhada em adultério, flagrante adultério, e vieram os escribas e fariseus lá com pedras nas mãos, para que a lei de Moisés fosse executada, fosse exercida, fosse cumprida, ou seja, matar por apedrejamento. E Jesus sabiamente, eu acho linda essa passagem, quando Jesus disse, olha muito bem, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí eu fico a meditar, quantos de nós ficamos apontando pecados para os outros, né? E não examinamos dentro de nós mesmos que tipo de sujeira que nós temos para jogar fora, orgulho, soberba, e nós olhamos para um e dizemos, esse aí não tem mais jeito, eu não vou nem pregar para ele, porque ele já está condenado. Quantas vezes, meus irmãos, Jesus dizendo, tem jeito sim. Eu vim para libertar os cativos, glória seja o nome do Senhor. Eu vim para tirar esse que está nas garras de Satanás, e pelo poder dele me tira mesmo, porque ele tirou a nós, e tira também aquele que você disse, não, esse aí já está perdido. Não está perdido, enquanto a vida, a esperança. Palmas para o Senhor Jesus. Evangelho segundo São Lucas 13, versículo 10, onde o Senhor Jesus está, maravilhas acontecem. Diz assim a palavra do Senhor. E ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Coisa tremenda. Ela era uma dessas pessoas já desiludida. Disse, bom, esse defeito, essa enfermidade vai me acompanhar pelo resto da vida. Ela andava assim, ó. Era uma mulher curvada. E quem causava isso era um espírito de enfermidade. É o que diz. Quantas pessoas, milhares, neste mundo, milhares e milhares, milhões, não estão, neste momento, com um espírito de enfermidade, colocando uma enfermidade. Quantas pessoas estão presas? Isto, as religiões afro-brasileiras chamam de encosto. É um encosto, está encostado na pessoa. Porque o diabo, diz a Bíblia, anda ao nosso derredor, bramindo ou bramando como leão, procurando tragar a quem possa. Amém? A quem pode. O crente, ele não pode tocar no crente. 1 João 5,18 diz, aquele que é nascido de Deus, ou seja, transformado pelo poder da palavra, transformado pelo poder do Evangelho, já passou pela fase da
do novo nascimento, está no processo, aquele que já tem o Espírito Santo, o maligno não pode tocar. Aquele que é nascido de Deus, agora tem o seguinte, vírgula, não vive pecando. Se você diz que é nascido de Deus, mas vive em pecado contínuo e consciente, vale isso? Pecado contínuo e consciente. Você sabe que está em transgressão com Deus, você sabe que está pecando, mas você continua, porque você não reuniu forças ainda para vencer o pecado. Tem que ser 100%. Jesus quer 100%, amém? É 100%. Glória seja ao Senhor. Não, Senhor, é só 90%. 99%, não tem que ser 99%. Então, essa mulher estava assim. Quantos apelidos essa mulher não tinha? A torta, a encurvada. A vida dela, tudo girava em torno desses defeitos. Os móveis, tudo enfim. Mas ela ia à sinagoga. A Bíblia não disse que era costume, mas certamente ela ia frequentemente. Mas aconteceu que no momento Jesus estava lá, o libertador estava lá. Naquele momento, e eram 18 anos, não apenas 18 dias, 18 anos de sofrimento, e Jesus libertou. E nós, quantos anos nós passamos curvados em obediência ao diabo? Quantos? Eu, pelo menos 50 anos. Não é verdade? Não importa quando nós temos vida, Jesus pode nos consertar. E quando Jesus chega para consertar você, consertar a sua casa, consertar a sua vida, consertar a vida dos seus filhos, porque é interessante, e que nós aceitemos o convite do Senhor Jesus, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E cearei com ele, e ele comigo. Ele fala aqui em porta do coração. Nós precisamos abrir totalmente o nosso coração. Já disse alguém que o coração do homem tem um compartimento que só pode ser preenchido com Deus. Enquanto esse compartimento não for preenchido com Deus, ele não tem sossego, ele não tem alegria plena, ele tem uma alegria de sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira cai em depressão e tristeza profunda. A depressão é o mal do século. O que nós temos de pessoas com vontade de suicídio não é brincadeira. Porque uma das primeiras coisas que o diabo coloca, quando ele está na fase da opressão, existem duas fases na vida da pessoa que está sem Deus: a opressão e a possessão. A opressão maligna é quando tudo está errado, as coisas você não sente ainda a presença do diabo. E a fase final é a possessão, porque ele se apossa da pessoa e fica endemoniado. Então nós precisamos ter a convicção de colocar Jesus na nossa casa, aceitar completamente o convite do Senhor Jesus, porque muitas pessoas: tá bom, Jesus, vamos entrar, mas fique na sala de visita. Ele não vai entrar na casa, ele quer entrar na sua casa, ser seu amigo, amém? Ele quer penetrar, ele quer fazer parte da família e não ficar na sala de visita. Muitas pessoas vão para a igreja com essa finalidade: eu estou sentindo uma dor aqui e vou lá para a igreja para o pastor orar e eu ficar boa e voltar para casa. Não quer o Deus da bênção, quer a bênção de Deus. Há uma grande diferença, amém? Nós devemos abrir o coração para que Deus entrar, aí as coisas vão ser consertadas. Senhor Jesus, nessa noite, me entregue totalmente a Ti. Eu recebo Eu recebo. como meu Senhor Meu Senhor.